E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Opa, estamos chegando com novidades aqui, viu? É o nosso Kizomba Podcast. Seguinte, você deve estar perguntando, mas por que esse nome Kizomba? Kizomba significa festa em afro. E nada melhor do que a gente fazer uma festa aqui no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube também do pessoal da CNA do Boa Vista em Curitiba. Se você está a fim de aprender inglês, ó, vê que essa galera é fera demais. E eu tô recebendo uma convidada de estreia, meu amigo. Eu fui o convidado de estreia do programa dela e hoje eu tô aqui recebendo ela, tenho a honra de trazer no nosso programa aqui, número 1, ela que é a número 1 do stand-up de Curitiba hoje, é a nossa querida Gi Rocha. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo! Tamo aí no gás, né? E vamos, que nós temos muita coisa pra falar, pra contar. E sempre naquele astral, né? Com certeza. E aí, seja bem-vinda em primeiro lugar, né? Obrigado por ter aceito esse convite nosso. Eu que agradeço. Foi uma honra te receber. Eu fui o seu primeiro convidado e você vai ser a minha convidada. Uma troca, então, né? Show de bola. Muito bom. Gi, vamos falar um pouquinho a respeito do teu começo aí, né? Uhum. Quem é a Gi Rocha? Vamos apresentar primeiro aqui, de onde você veio, como é que você começou a tua carreira no lance do humor, você partiu pro lado da comunicação antes, como é que é a tua trajetória? Conta um pouquinho pra nós aí. Então, é bem conturbada, porque eu nunca pensei e nunca imaginei que eu pudesse conseguir falar com as pessoas com o microfone na mão. Porque eu era muito tímida, né, na escola, não queria apresentar trabalho, faltava aula, sempre fui muito tímida e sou tímida até hoje. Só que hoje eu tenho, assim, uma quebra de barreiras, vamos dizer assim, né? Então eu coloquei na minha cabeça que não, eu preciso quebrar essas barreiras para poder caminhar para frente, né? Pra vida fluir. E assim, pra eu entrar nesse meio, eu tive vários outros transtornos que foi em um dos meus trabalhos, porque eu trabalhei já posso dizer aí que umas 15 empresas, tudo com registro, não tenho nem folha mais na minha carteira pra registrar. Então, toda essa bagagem que eu tenho eram de meios de locais diferentes de trabalho, desde mercado, salão de beleza, loja de roupa, banco. Eu fiz meio que de tudo já nessa vida. Manicure já fui também, odiava. Inclusive, hoje a minha unha tá incrível, sempre tá, porque eu não faço. Dá pra ver que eu não gostava. Então, pra eu cair no meio artístico, que hoje eu cheguei, e várias coisas abriram, meus caminhos ampliaram muito mais depois que eu entrei nesse meio, eu passei por tudo isso. Mas eu acho que o meu, assim, start, vamos dizer assim, foi no momento que eu tava falando assim, meu Deus, até onde o financeiro vai chamar mais alto e vai falar, nossa, que vida boa que eu tenho financeiramente, mas que o meu psicológico tava detonado. Então eu cheguei num limite, eu levantava da cama pra ir trabalhar, falava, meu Deus, eu não quero ir trabalhar. Colocava o pé no chão e falava, vou inventar alguma coisa, eu quero ficar em casa, não quero ir. Ou chegava no trabalho, me dava alguma coisa. Não que eu chegava a inventar uma dor, mas me dava uma dor em algum lugar. Ou garganta, ou me atacava rinite, ou me dava dor de cabeça. Alguma coisa acontecia. E isso era com muita frequência. E não era só eu, várias outras pessoas também no meio estavam sendo prejudicadas por conta de pressão psicológica, pressão de trabalho. Então eu cheguei nesse limite que eu falei, eu vou pedir minhas contas. Não quero mais saber disso. E aí foi meio complicado em casa, porque daí meu marido trabalhava, ganhava mais ou menos. Eu que sustentava a maior parte das coisas, né? A gente ia no mercado, gastava bastante em comida, não olhava preço, nem nada, porque o cartão, a alimentação era muito bom. E ele falou, meu Deus, se você sair, nós vamos comer o quê? Eu falei, nós vamos comer capim, mas nós vamos viver bem, né? Então eu comecei a ver que era isso que eu queria mesmo. Eu falei, eu vou sair. Só que eu saí uma vez, passou mais uns 6 meses, voltei. Aí fiquei mais um ano, voltei. Eu acho que eu fui e voltei, assim, umas 6 vezes, mais ou menos, nesse trajeto, no mesmo trabalho. E aí eu falei, não é isso que eu quero, não é. Eu tô indo e vindo por conta do dinheiro, mas a minha cabeça continua a mesma coisa. E aí eu falei, eu acho que eu vou tentar entrar no meio artístico. Só que eu queria, assim, entrar no meio artístico pra não só, vou tentar, vamos ver se vai dar. Eu já tava com aquilo na cabeça, eu quero que dê certo. E alguma coisa me dizia que eu tinha que tentar aquilo. E era uma coisa que eu, assim, sempre foi uma coisa, não ilusória, mas sempre me chamou muita atenção quando eu era criança. Tipo, eu assistia novela, assistia TV, tudo que eu via, assim, de circo, de coisas coloridas ou roupas diferentes, tudo eu queria fazer igual, queria imitar. Só que sempre sozinha.
eu não tinha, assim, coragem de fazer com as outras pessoas. Então, tipo, com as minhas amigas, colegas de escola. Ah, vamos fazer um personagem? Vamos cortar o cabelo? A gente cortava o cabelo escondidinho no quarto ali, não contava pra ninguém. Depois, claro que a mãe brigava, né? Colocava umas roupas estranhas e desfilava, mas sempre eu e outra menina, ou no máximo 2 amiguinhas. Nunca era, assim, exposto pra ninguém. E, assim, logo que eu percebi que eu falei, eu acho que é isso, eu vou tentar alguma coisa no meio da arte, eu comecei o teatro, dei entrada no primeiro curso, que foi de atuação e cinema, na Casa Blanca, ainda existe essa escola aqui em Curitiba. E ali eu falei, é isso que eu quero. E ali você tem um estudo tanto de câmera, microfone, áudio, é muito aberto, assim, né? E você conhece pessoas que já tiveram alguma certa experiência naquele meio também. Então, eu fiz esse primeiro curso, aí participei de algumas produções, assim, de curta, de portfólio mesmo para a própria escola. E dali eu comecei a engatar. Um curso atrás do outro, curso livre, aí curso de teatro. E foi indo só de cinema, só de TV. E eu não parei mais, não consegui mais sair desse meio, sabe? Então, uma coisa foi puxando a outra. E eu acho que hoje eu sou, assim, totalmente realizada no que eu faço. Não posso dizer assim que, nossa, eu vivo disso, porque, claro que se eu vivesse disso, eu tava viajando lá pra Disney, né? Tava feliz da vida, que a conta bancária é cheia de dinheiro. Mas, assim, eu sou muito feliz por isso que eu faço. Então, hoje, assim, se eu ver uma pessoa no sinaleiro jogando faca, que esses dias eu vi uma jogando uns facão pra cima, ou cuspindo fogo, eu vou falar, cara, que lindo, que maravilhoso, ela tá fazendo uma coisa que ela gosta. Porque arte, aquilo ali não é uma coisa arte, que né? ela tá fazendo pra sobreviver. É uma coisa que ela ama fazer. Exato. Então, eu acho que a arte é uma coisa que é um vício, né? Sim. Acho que quem entra nesse meio dificilmente vai sair algum dia. Ou vai fugir, vamos dizer. É aquela coisa que você falou, né? Tem coisas que não tem preço, né? Por exemplo, assim, às vezes você tá lá naquele trabalho, aquela coisa entediada, não sei o quê, você fala, ai meu Deus, que saco, eu tenho que, né, sair de casa, trabalhar, não sei o quê. Porque é aquela coisa, quando você faz o que você gosta, né, você não trabalha, você se diverte, Sim. você é pago para se divertir. Exato. Né? E como é que foi o lance, assim, por exemplo, você que teve esse insight, de repente, chegar e falar, cara, eu vou pra comédia. Ou alguém chegou pra você e falou assim, pô, cara, você é engraçada, por que você não parte pra esse lado da comédia, do stand-up, não sei como é que foi assim o lance de migrar do teatro, dessas brincadeiras, de repente, aí pro lado do humor? Então, foi bem interessante, porque eu tava na aula de teatro e eu contava algumas coisas pras pessoas, assim, tudo que eu ia contar de casa, que aconteceu, as pessoas falavam, meu Deus, isso daí é uma tragédia, nossa, isso aí é triste, como que você conta com tanta leveza e rindo? Eu falei, ai gente, graças a Deus que eu já superei, né? Eu fui contar um dia que a minha filha tinha sido atropelada, que meu sogro atropelou ela, deu a ré, e daí, pá, eu falei, graças a Deus, hoje ela tá viva e tal. As pessoas ficavam assim meio chocadas, sabe? Falavam, meu Deus, nossa, escreve um livro, conta alguma coisa. E aí eu falei, opa, eu vou escrever um livro. Aí escrevi meu primeiro livro, só que não teve a ver com as tragédias. Meu primeiro livro eu tracei a minha vida, minha infância, adolescência, coloquei muita poesia no meio, que eu gosto bastante de rimar, né? Eu acho que as rimas, na verdade, eu lembro um pouquinho da minha adolescência, dos meus 15 anos, que eu era meio bagunceira, andava capiazada. E daí acho que as rimas entraram, agora que eu sou mais madura, vamos dizer, elas viraram poesias. Mas eu sempre gostei de rima e rap, essas coisas assim que contam a história da gente, de vida, né? Então eu coloquei nesse livro as poesias e um pouquinho das minhas histórias, contava o que acontecia comigo e rimava. E aí eu vi que não era só aquilo. Eu falei, não, mas tá, eu fiz esse livro, escrevi, eu queria publicar, daí não tinha dinheiro também, porque é tudo caro, né? Eu falei, tá, como é que eu vou publicar? Comecei a pesquisar no YouTube. E vai YouTube, como é que diagrama, como é que publica, e não conseguia fazer nada sozinha. Falei, vou me colocar agora numa outra posição. Vou começar a cursar uma faculdade que me amplie mais esse leque para eu começar a publicar as minhas coisas. Me matriculei no jornalismo. Aí comecei a fazer o jornalismo e aí eu aprendi a como diagramar, formatar e tudo mais. Só que aí não fui pra frente. Acabei trancando, parei e ficou lá. E isso na época que eu fazia já o teatro. Aí, no meio desse teatro, uma hora, passou acho que uns 8 meses mais ou menos, eu já tinha feito umas 3, 4 peças na escola. Teve uma dos personagens que me deram que era pra fazer uma tartaruga. Só que ela não tinha fala, tartaruga. Não tinha nem um oi. E eu me senti muito frustrada com isso. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma tartaruga sem falar. Então, assim, pra mim foi o ó aquilo. E assim, eu era a mais velha da turma. Eu tinha 24 anos na época. 24 por aí. E todo mundo, tipo, 18, 19.
Eu falei, meu Deus, eu tô fora da casinha, eu acho que passou da minha hora, não é pra mim isso aqui. Pelo amor de Deus, Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. E aí, foi, eu com aquela frustração, falei, eu vou fazer a banca agora do SATED, vou tentar. No dia que eu fiz a banca, eles perguntaram pra mim, como é que é? Você tá numa escola que te dá o certificado, te dá a declaração pra você tirar a tua DRT, mas você tá aqui fazendo a banca. Por que você quer fazer a banca? Se é só esperar acabar o curso? Eu falei, justamente por isso, que eu não quero esperar acabar pra mim vir aqui. Eu quero saber se dá pra mim continuar esse negócio ou não. Porque ou vai ou racha. Eu já tô velha, não tenho mais idade. E foi. Eu fiz as cenas que mandaram lá, que era de tragédia e comédia. Passado mais uns 3 dias, eu fui aprovada na banca. E aí fiquei bem faceira, com a DRT na mão e tal. Eu falei, nossa, que legal, com aquele plástico. Tá, mas eu vou fazer o quê agora na minha vida? Com aquilo, né? Falei, ninguém vai bater na minha porta e falar, Gi, vamos lá, tem uma vaguinha. Não tem. O que eu fiz? Comecei a acompanhar peças e apresentações de teatro, onde tinha os atores que já estavam ali há muito tempo no palco, conhecidos, pra mim ter uma base, porque eu sempre me espelhei assim. Eu consumo muito artistas regionais, apoio muito o trabalho de todos, porque não é fácil, só que eu sempre gosto de estar no meio e saber mais como que os grandes estão aonde estão. Eu sempre procuro saber, porque senão você continua naquela mesmice. E você fica naquele, como conseguiu? Ai, mas será que um dia eu vou chegar? Não, então é legal você já estar junto com quem já conseguiu, pra você saber como que foi o passo dele, né? Então eu fui assistir um dia uma peça, que era da Praça é Nossa, numa casa de comédia que tinha aqui em Curitiba. E na hora ali, eu assisti e tal, achei sensacional aquilo. Vi 3 meninos apresentando e fiquei ali, nossa, esses 3 meninos fizeram stand-up. Eu nunca tinha visto, né, pessoalmente. Contaram as histórias deles e no dia eles nem foram tão engraçados, mas estavam ali, deram a cara a tapa, eles também estavam no início, né? E aí eu cheguei lá pra conversar com eles. Falei, como é que é vocês aí, né? Tipo, o pessoal meio tímido e tal. E daí eles explicaram, realmente, a gente não tem ainda muita bagagem, igual os outros, eles estão aqui pra ver outras pessoas, então é assim mesmo, mas a gente tá aí pra isso. E eu achei bem legal, assim, os meninos, a humildade deles contar isso, né? E aí fui pro camarim. Lá no camarim comecei a conversar com eles, tava a Marley Cevada, tava o Alorino Júnior, tava o Zé Américo, e eu comecei a trocar ideia. E comecei a perguntar, como é que é entrar na comédia, como é que é fazer comédia, né? Contei, falei, eu tirei DRT, o que eu faço agora da minha vida? Porque todos eles já tinham participações em novela, teatro, filme, tudo. Já tinha uma carreira. Já tinha uma carreira. E aí a Marley falou assim, Gi, escreve um texto aí, uma coisa autoral, e vai pro palco, tenta se desafiar. E aí eu falei, eu vou tentar então. Aí eu entrei num grupo de comediantes iniciantes dessa casa de comédia desse clube. E daí falei, vou tentar aí um dia ou outro. E eles davam o direito da gente se apresentar só 5 minutos, de 4 a 5 minutos. Então você escrevia o texto e ia lá. Daí a gente fazia sempre, ou era um festival, ou era a abertura dos shows principais. Ia tal Afonso, tinha lá 3, 4 se apresentando com 5 minutos. Vai vir, sei lá, Diogo Portugal. Vai lá 3, 4 pessoas se apresentar 3, 4 minutos. E assim a gente foi adquirindo experiência e testando aquele material nosso. Então, assim, o stand-up em si, ele não é um improviso e nem uma coisa assim que, eu vou contar uma historinha aqui hoje e amanhã eu vou contar outra. Ele é uma construção de um texto, de alguma coisa que você já tem na cabeça, o que você quer falar. Só que aí você precisa ir adaptando como que vai gerar o riso, né? Então, eu fiquei com aquele texto mais ou menos uns 4 meses, batendo, já tava automático, mas não tinha tanto riso. E eu comecei a falar, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu quero? Será que vai dar? E comecei daí não só aquela casa, comecei a fazer outras produções, participar com os meninos. Aí fui abrindo um pouquinho mais, 6 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Consegui ir crescendo com o meu texto. Até eu conseguir achar o fio da meada, né? Só que aí, no meio disso tudo, o que eu fazia muito também era ler os livros de stand-up. Que era, por exemplo, o do Léo Lins, que é o primeiro, né? Do stand-up comedy, que é a base, vamos dizer assim. Mas li também Fábio Lins, li Austin. Então, assim, eu li várias coisas relacionadas à comédia, do porquê gerar o riso e o porquê o stand-up ele tem uma fórmula, né? O do como você transformar em piada. Então, foi, e eu consegui criar, vamos dizer ali, meus 15, 20 minutos de texto, que é o que eu carrego até hoje comigo, que é a minha base. Só que aí sempre assim, hoje em dia tudo que eu vou fazer me dá uma piada.
Aí eu gravo ali no meu celular, num bloco de notas, alguma coisa, pra eu poder depois desenvolver ela, trabalhar, aumentar, talvez, né? Mas eu não consegui mais sair desse meio por conta disso, assim, eu viciei nisso, não consegui trabalhar com outra coisa além, nem quero também, graças a Deus. Mas assim, o stand-up eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Porque dele em diante foi aonde eu tive coragem pra fazer várias outras coisas. Que eram coisas que eu ainda não tinha, claro que hoje eu ainda não tenho totalmente a coragem, que às vezes eu acho, ai, será que eu vou ser chata? Será que eu vou ser petulante? Será que vai dar certo eu falar isso, dessa forma? Então eu ainda tenho uma insegurança, mas o stand-up me abriu, assim, nossa, 90%, vamos dizer. Então hoje eu não consigo me desgrudar do stand-up. Posso fazer várias outras coisas, mas stand-up é a minha base. Hoje tem muito aquele lance, por exemplo, assim, as pessoas que de repente vê você na cena do stand-up, né? Muitas pessoas às vezes podem pensar, poxa, ela já acorda sorrindo, já acorda dando risada, já acorda contando piada. Tem muito esse lance, por exemplo, as pessoas às vezes não acham que a gente é um ser humano, né? Que nem eu não sou comediante, mas eu trabalho em rádio, a gente trabalha sempre transmitindo alegria pra pessoa, né? E às vezes a pessoa chega assim, o que você tem? Você não vai contar uma piadinha hoje? Não, as pessoas acham que você tem que contar piada 24 horas por dia por você ser uma comediante? Sabe que o pessoal pensa mesmo? E na verdade eu levanto bem mal-humorada. Eu e a minha menininha menor, a gente levanta assim, bufando, sabe? Que a gente não gosta que acorde a gente. E as pessoas, em todos os lugares que a gente vai, as pessoas, conta uma piadinha. Eu falo, essa daí já é piada. Você me perguntar se eu posso contar uma piada. Porque é um trabalho nosso, né? Então, vamos dizer, eu tô numa fila de posto, de saúde. Vai chegar uma pessoa conhecida, conta uma piada, você é comediante. Então, eu evito até de falar que eu sou comediante. E até assim, até hoje eu ainda tenho essa palavra como... É um peso falar comediante, porque, assim, comediante a gente sabe que, tipo, é uma pessoa que vive disso, né? E como eu faço várias outras coisas, eu fico pensando assim, será que se eu falar que eu sou comediante ou humorista, quer dizer que eu só vivo disso? Então eu fico ainda naquela coisa de dizer ou não, então eu quase não falo. E quando as pessoas, quando eu comento que sou, a pessoa, conta piada aí e tal. Realmente a pessoa acha que não, que eu tenho graça pra vida inteira e que eu tenho várias perguntas aqui, eu sou um celular. Que, nossa, eu tô numa festa de casamento, opa, eu tenho uma piada de casamento. Eu tô numa festa de criança, tenho uma piada pra criança. E não é. A gente não tem e é o nosso trabalho, né? Então eu não tô ali num baile de formatura, conheci um dentista e vou falar, você é dentista? Então veja aqui minha cárie. Não é assim, né? Então, mas o pessoal eles não têm muito essa noção. Nossa. E a mulher tem o lance da TPM, né? Tem. Quando a mulher tá brava, tá com TPM, não sei o que, tal. Como é que faz, assim, de repente? Você fala, cara, eu tenho que subir, eu tô com TPM, mas eu tenho que fazer meu show. Ou você fala, não, hoje eu tô muito pé da vida, cara, eu não vou fazer nada, não. Como é que é? Então, eu acho que quando a gente tá bem frustrado, ou a gente tá meio, vamos dizer assim, com raiva, às vezes até saem uns textos mais legais, porque você entra com aquele gás e com aquela fúria e você quer desabafar. O pessoal acha engraçado isso. Agora, se você cair numa vibe de se deprimir ou alguma coisa emocional te afetou, se você tiver que fazer o show, você vai ter que, assim, fazer uma sessão toda ali pra você dar uma descarregada. Mas, porque vai afetar, querendo ou não, né? Mas, no geral, quanto mais, assim, eufórico você tiver, ou, assim, histérico. A gente tem o comediante Márcio Donato, que os textos dele por exemplo, o show dele é Odeio Viver. Eu odeio viver. Eu sempre abro os shows dele. E é muito engraçado porque ele conta o tempo inteiro que é a forma explosiva dele viver, que é a raiva. Que faz texto sobre professores e tal, aquele de óculos? Não. Fortinho? Não é esse. Qual que é aquele Márcio? Que é um que faz texto sobre professores, que é muito legal também. Eu não lembro o nome dele agora, tem um bigodinho assim. Eu não me lembro. A minha irmã é professora, ela sempre manda os... Nossa, eu não vou lembrar. Eu ia falar que era o Diogo Almeida, que faz texto de professor, mas o Diogo ele é bem magrinho. Então eu não vou lembrar quem que é, esse daí que você tá comentando. Mas também são 1 milhão de comediantes que tem hoje em dia, né? Mas o Márcio, ele faz parte do Quatro Amigos. Tá. Daí é o mais baixinho lá. Então, sempre quando eu vou abrir show dele, é esse estouro. E já, por exemplo, o Matheus Ceará, que às vezes eu abro o show dele também. O Matheus é puro besterol. É uma coisa arada, assim. E os textos dele batem com o meu, porque aí eu sou uma mulher, eu entro comentando algumas coisinhas e os meus textos batem com o dele, porque o público dele tá ali pra ver ele, mas o meu texto tem mais ou menos a ver, né? De relacionamento e tudo mais. Então, também é interessante essa questão. E o Matheus também é uma pessoa tímida. Ele, nossa, no camarim, em qualquer lugar, ele é aquilo assim, ele é quietinho, a figura dele é ali, sabe, parado. E ele também fala que ele é tímido.
Então, não quer dizer que, faço comédia, eu vou viver a vida inteira rindo por aí, né? Distribuindo sorriso e tá tudo lindo e maravilhoso. Claro que a gente vê o lado bom em todas as coisas ruins. Claro. Mas não que isso é a nossa vida, né? A nossa vida geralmente a minha é perrengue atrás de perrengue. Mas nem fala. Só a gente sabe o que a gente passa, viu? Só. Em off, né? Só. Ô, Gia, o tímido muitas vezes é visto como antipático, né? Muitas vezes. Arrogante, não é, mas é que Não. você tá meio, né? Sim. Você fica sem Eu não graça. sou muito, assim, de ficar mostrando os dentes. Às vezes em vários lugares, ocasiões, eu sou bem quieta. E também você tem que saber aonde você tá pisando. Porque não adianta também você vai numa reunião, por exemplo, vai ter um monte de gente falando, você não tá no seu lugar de fala. Você vai ter que se posicionar ali quietinho, né? E esperar a hora de você poder falar. E às vezes as pessoas veem esse lado como, essa daqui é arrogante por você ser muito autoritário, talvez. Né? Por você se posicionar de uma forma diferente da opinião dele. Mas geralmente é assim, a gente é mais retraído, assim, posso dizer. E já teve alguma plateia assim que você fala, cara, hoje não sai nada. Aquela plateia assim que tipo, porque é aquela coisa, né? É uma troca de energia, né? Você tá lá em cima, tal, e a galera corresponde dando risada, ou de repente às vezes vai até aquele famoso bêbado, né, que fica na mesa, aí você, né? Aí você acaba meio que improvisando, fazendo um espetáculo justamente com a plateia também, né? Sim. Como faz, por exemplo, o próprio Léo Lins, tem o Renato Albani, que eu acho sensacional também, que ele, né, fala, quem que veio no show pela primeira vez? Aí começa a tirar sarro do nome das pessoas, o próprio aquele rapaz que fazia o Pânico lá também, o Rogério Morgado. Tem o Morgado e tem o Fábio Rabin. O Fábio Rabin também faz esse tipo de brincadeira. Você já pegou alguma plateia assim que você fala, cara, tá difícil, não sai nada. Não pelo teu trabalho, mas pela plateia em si, aquela coisa... Vários, né? Acho que quase todos, vamos dizer assim, que de 10 shows, 8 são ruins. 2 dá bom. Primeiro, porque o meu nome não é nacional, vamos dizer, globalmente conhecido. Então, eu já tenho uma plateia que não é minha. Se for ali, por exemplo, Curitiba, piorou. Porque Curitiba o pessoal é muito crítico e eles estão ali para te analisar. Né? Então, fechamos um bar, vai ter stand-up comedy. Poxa, foi difícil colocar público. Se foi 10 pessoas que foi o meu público, aqueles 10 estão com a ideia de que, opa, vai ser legal, a gente vai rir, a gente vai se divertir. Os que não me conhecem, alguns têm vontade de rir, não rir porque tá acompanhado. Outros acham um absurdo uma mulher tá contando piada no palco, levanta e vai embora. Outros acham engraçado e também continuam ali, sem rir, ou dão uma risadinha ou outra assim, meio que só pra dizer que riu, né? Mas São Paulo é diferente. São Paulo você pode ir em qualquer lugar, em qualquer bar, em qualquer teatro, e pode falar qualquer coisa, não precisa nem ser piada, que as pessoas vão rir. Eu não sei o porquê. A mentalidade deles lá é pra isso. É assim, vamos sair, vamos rir. Vamos se divertir. O pessoal tem a mentalidade mais aberta. Assim, muito mais. Porque eles, como a cidade praticamente fica 24 horas no ar, né? A primeira fuga que eles têm de ir se divertir, eles vão rir. Aqui não, aqui o pessoal quer dormir cedo, quer acordar cedo, quer estudar, quer trabalhar bonitinho, quer confortinho, é tudo assim, né? Já vai pro show agendado. Tudo assim. Tudo cronometrado. Tal horário eu tenho que fazer isso, tal horário eu tenho que fazer aquilo. Então aqui em Curitiba, assim, é uma coisa, assim, incrível. Por isso que agora eu tô começando a explorar outros locais, pra me ver se eu consigo ampliar, porque aqui tá difícil mesmo. Mas quase todos os shows, assim, de 10, eu vou dizer pra você que 8 são ruins. E quase todos os comediantes que não tem nome são assim. Agora, se trouxer alguém de fora pra cá, é público lotado, é Positivo lotado com 2.500 pessoas, é Bom Jesus lotado com 800 pessoas, é assim. O santo de casa não faz milagre? Não faz milagre, é isso mesmo. Qualquer pessoa que você colocar de fora, em qualquer teatro aqui em Curitiba, vão rir. E assim, Afonso e Bruna saíram daqui. Né? O Diogo é daqui, e o Diogo, se ele vir também, ele tem o público dele. Então, assim, o Afonso, se ele colocar 8 sessões, ele cobre as 8. Tipo, o cara teve que ir pra fora e voltar pra poder fazer... E aqui todo mundo fala que ele era ruim. Aqui todo mundo fala que ele era muito ruim, ele não tinha texto, e, enfim, até ele conseguir conquistar o espaço dele. Até ele conseguir conquistar o nicho. E ele hoje é o maior, né? O mais top que tem. Então, acredito que você precisa meio que sair do seu local, conquistar, e aí depois, opa, vou voltar? Vou. Mas você já tem teu público. E aí começa a viajar, porque a gente tem hoje o Emerson Ceará, que é daqui, e tem agenda lotada em todos os lugares do mundo. Um dia na semana que ele tem aqui só, né? O Alorino também, mesma coisa, é daqui, tem agenda por todos os lugares, né?
Então eu acredito que talvez, se acontecer isso, de eu ter que sair daqui pra fazer shows fora, um dia eu volte aqui e fale, não, hoje eu tenho um público, vamos dizer, né? Claro. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Ô Gi, agora sim, você já fez shows com vários nomes aí, já consagrados do stand-up nacional, né? Conta pra nós aí quais deles aí que você já abriu um show, de repente já dividiu o palco com alguém assim também ou não? O último que eu fiz agora foi no Teatro Guaíra, que foi agora no dia 28 de setembro, isso, que eu abri do Paulinho Gogó. E esse daí foi muito bom, o público dele, nossa, público dele mesmo, específico, mas a abertura foi bem legal, o pessoal comprou minha ideia. Hoje eu já não sinto mais aquele nervoso tão grande que eu falava, ai meu Deus, eu vou errar, não vou conseguir, vai ser ruim. E eu não conseguia antes abrir um show, hoje eu consigo abrir um show. Há um ano atrás, mais ou menos, ali na época de pandemia ainda, se eu fosse em algum pra abrir, eu já queria, por exemplo, entrar por segundo. Eu sempre dava uma prioridade para ter uma pessoa abrindo e eu entrava por segundo, fazia uns minutinhos e saía. Hoje já não, hoje eu já peço para abrir, se for. Ah, não, tem como abrir? Tem. Hoje eu já vou para abrir mesmo, já pego o público. Só que eu sou uma pessoa assim, que eu não sou aquela de entrar no palco e já querer interagir com plateia e tudo mais, porque eu sei que eu não tenho esse domínio ainda. E isso aí é uma coisa que os comediantes grandes falam. Gente, vocês que estão iniciando, não percam a plateia, assim. Porque, assim, o cara foi ali pra ver o fulano de tal. Beleza. Aí, ele tá lá atrás se aprontando. Se entra uma pessoa que não tem um domínio com o público e tenta conversar e a galera não vai na dele, ele vai quebrar totalmente. A pessoa vai ficar, nossa, que saco. Você acha que é questão da autoridade isso? Total. De repente, o cara, tipo, o Danilo Gentili pode brincar comigo, mas a Gi Rocha não pode. Total, é isso. Você acha que é essa pegada? É essa pegada. Porque aí o público vai ficar, tipo, daí entrou o comediante que ele pagou pra ver. Aê! Fica como se fosse um desmerecimento pra aquele. O cara pode até xingar ele. Exato. E assim, eu acho muito interessante que o Matheus Ceará e o Paulinho são duas pessoas que eu achei muito legal. O Matheus, eu abri o show dele umas 4 vezes já também, aqui em Curitiba. Eles falam atrás da cortina, recebam agora uma comediante aqui da cidade, é regional, ainda não tem um nome conhecido, mas vai fazer essa participação especial no meu show, abrindo. Eu sempre gosto de pontuar as pessoas, os talentos regionais, e daí ele fala o nome. E tem alguns que não. Tem alguns, inclusive, que eles falam assim, ó, você vai abrir o show e você vai só se despedir e vai sair fora, você não vai nem me chamar. Caramba. Tem uns que não deixam nem chamar. Tô louco. Outros falam, não chama porque eu vou gravar. E aí a câmera já tá apontada pra não ficar essa quebra. Então, mas tem uns que falam, não me chama, porque não quer que chame mesmo. É estrelismo? Porque pode ser o ataque de estrelismo. Então, mas já fiz show também com a Bruna Luiz, que foi o projeto Juntas que ela fez em São Paulo, né? Ela é maravilhosa, ela é incrível. Ela tá com esse projeto Juntas, ela traz as meninas das regiões e as que não tem nome ainda. E aí ela faz num único show. Tem alguns que ela grava, que é num teatro maior, outros que é num clube menor, que daí ela não tem as gravações individuais, mas ela não põe no YouTube, né? Esse eu fiz em abril com ela. Mas também já fiz com o Diogo Portugal, com o Paulinho Serra, que ele veio pra cá também. Lá em São Paulo, quando eu vou, geralmente nas casas de comédia tem os comediantes mais bombados hoje, mais famosos, né? Então, são vários, assim, que eu posso falar nos dedos. Tiago Ventura também. Tiago, ele veio pra cá, fez acho que umas 9 sessões ele fez no Bom Jesus. Também eu consegui abrir o público dele também incrível e bem diferente. Guri de Uruguaiana também já abri, que foi uma coisa pra mim assim totalmente diferente, porque eu pedi pra abrir o show dele, mas eu não sabia que ele tinha um público de crianças no meio. E aí quando eu cheguei lá, ele falou, só preciso que você não fale muito palavrão. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Porque não é escrachado o meu texto, mas tem uns específicos. Claro. E aí eu tive que dar uma transformada ali na hora e também fluiu, foi bem legal. E assim, aonde dá pra eu me enfiar, eu vou me enfiando. E eu acho legal, assim, que eu admiro pra caramba esse talento que vocês têm de fazer texto, que nem eu sou publicitário, né, de formação, trabalhei como redator e tal. A gente sabe que as melhores ideias vêm do nada. Você tá lá no banheiro, de repente tomando um banho, peraí, deixa eu anotar um negócio aqui. Entendeu? Então sai assim. Por exemplo, a gente fez uma vez uma campanha numa agência que eu trabalhava e tava difícil pra gente encontrar o slogan de uma empresa. Cara, o que nós vamos colocar nesse texto aqui? O que nós vamos colocar de slogan aqui? Fechar, não sei o quê. Vou tomar um café. A gente foi tomar um café, de repente chegou na cozinha lá, não sei o quê, conversando com a tia do cafezinho, de repente ela falou um negócio. O que a senhora falou aí? Isso aqui. Anotamos, saiu o slogan.
Entendeu? aí. Então, quer dizer, isso é uma coisa legal que eu admiro muito em vocês. Eu queria eu ter essa criatividade de pegar uma coisa do dia a dia, entendeu? Porque assim, o comediante ele tem que retratar o dia a dia, a realidade mesmo, mas de uma forma leve, uma forma engraçada, entendeu? Isso. E como é que você tira essa inspiração? Você tá todo dia inspirado assim, ou tem dia que você fala, cara, hoje eu não tô a fim de criar, não tô legal, vou me recolher, vou dormir. Então, é um problema. Antes eu era mais focada assim, em escrever, porque a gente fala assim, o segredo da comédia é você escrever. Você tem que estar com um caderno e tá ali o dia inteiro. Não adianta você ficar mandando áudio pro teu celular se você não passar no papel depois. E eu não tô mais conseguindo parar para escrever. Então, eu acho que se eu tivesse escrevendo muito mais, hoje eu teria muito mais texto. Mas eu preciso, por exemplo, aconteceu uma situação no café, eu já, isso aqui dá uma piada, eu já gravo no meu grupo ali, e aí quando eu vou, falta 2 dias pro meu show, pra acontecer uma apresentação minha, eu vou, tiro do papel ali, do celular, coloco no papel, tento ver como que eu vou contar isso daí, e vou pro palco. Às vezes não sai aquilo que eu tinha escrito no palco, às vezes só vem aquilo que eu já tenho decorado. E aí fica. Como foi esses tempos eu fiz numa tabacaria o show. E assim, a tabacaria gigante, tinha um monte de gente, e vamos dizer que umas 10 pessoas que estavam sentadas na frente só que estavam prestando atenção. Então assim, eu não conseguia catar o público, não conseguia, eu tentava, jogava uma piada e todo mundo mudo, jogava outra e também ninguém falava nada, e foi. Eu fiquei acho que uns 20 minutos patinando ali, chamei meu amigo veio também, tentou. Eu sei que a gente finalizou o show com uns 45 minutos, e tinha que pelo menos 1 hora. Caramba. Então foi bem difícil. E ele falou assim, Gi, até não é nem por conta de eu não escrever, é por conta que eu não consegui, o público tava muito ruim. Mas é porque o público de uma tabacaria, o pessoal tá ali pra relaxar, não quer nem rir. Estavam ali pra dar um ar só. Então assim, hoje eu tô com bastante dificuldade pra me pontuar, pra me policiar por conta disso. Porque eu acho que assim que, à medida que você perde o ritmo de escrever, acabou. Você tem que sempre estar ali cavocando, sabe? Senão não vai. Gi, eu quero muito, mas muito mesmo agradecer você por ter aceito esse convite. Eu quero que você fale um pouquinho do teu programa de televisão. Ó, você que tá aí, de repente, ligado com a gente, a Gi tá aí, né? Isso aí mesmo. Aí na telinha também, né? Fala um pouquinho do teu programa de TV. Então, meu programa ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 da noite, pela Rede Central TV. É uma TV a cabo, pelo canal da Claro 525. E é um programa, eu falo que é um talk show, porque quando eu planejei ele, programei, ele teria uma DJ, ele teria um personagem, teria um monte de coisas que estão tudo em plano B por conta do espaço que eu tô hoje, que é bem menor. Então não cabe, mas vai ter essas pessoas. Então ele virou praticamente um podcast, porque daí é um bate-papo e, né, 2 cadeirinhas ali e eu não tenho outra, vamos dizer, outra movimentação. Mas eu trago de tudo pra fazer a entrevista, de todas as profissionais, por exemplo, esteticista, lutador, artista, diretor, vendedor, empresário, tudo. Guilherme Barreto. Isso, locutor, que foi o primeiro, inclusive estreou, né? Então, assim, eu trago de tudo porque eu gosto de explorar de todos os meios e como que a pessoa chegou até aquilo, né? Pra saber as dificuldades e como é que foi. Então, esse meu programa dá pra acompanhar nas redes sociais, que é o @agitaí. O AGI é AGIH, tá aí. Então tem esse Hzinho, né? Vai estar no rodapé aqui do vídeo certinho. Isso também. Mesmo, pra deixar ali. E as minhas redes sociais também, o meu Instagram, que é onde eu publico tudo, publico foto, porque eu sou modelo também, além de humorista, locutora, tinha meu programa também em rádio, né? Então, tudo que eu fiz, assim, do meio artístico, eu publico lá. Então, as minhas redes sociais é @agitaí. E também Facebook, Twitter, tudo que você procurar como Agi, vai aparecer. Agi tá aí, ou o Agi Rocha, o meu Instagram, né? E Twitter também, e todas as outras redes sociais, tudo ali. Bacana, show de bola. Gi, obrigado, viu? Eu que agradeço, foi muito bom o nosso bate-papo. Legal, show de bola. Gente, olha, muito obrigado você que assistiu esse bate-papo. Tenho certeza, olha, que você vai gostar muito, hein? Vem mais Kizomba Podcast por aqui, em parceria com a CNA Idiomas, do Boa Vista, em Curitiba, tá bom? Beijo enorme pra vocês. Até a próxima aí. Valeu!